Olá, sagitarianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Sagitário. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Sagitário. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Sagitário, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Sagitário? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas, signo de Sagitário. Olha isso, gente. Que lindo. Vamos lá, meus queridos. É um momento aqui de grande força espiritual aqui para vocês. Um momento de vocês estarem sendo acolhidos por forças de luz, por mim aqui no canal, toda a nossa egrégora, pessoas queridas. É um momento de vocês realmente estarem recebendo este acolhimento, este suporte, para que você acenda a sua luz interior, para que você acenda e volte a se reconectar com a força de Deus, esta luz maior que está dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós. Nós somos manifestações do divino neste aqui e neste agora. E tudo, meus queridos, por quê? Porque existe aqui uma cura sendo feita. E sempre que nós estamos falando sobre isso, né, o quanto é importante a gente passar, né, fazermos esta passagem pelos momentos de dor, os momentos desafiadores nas nossas vidas. Eu já vou adentrar no que pode ser essas questões, né? Mas sempre que a gente está passando por isso, é muito importante que a gente passe literalmente e não tente apertar um botão e falar, ok, eu vou para a próxima fase. E aquilo fica dentro de nós e só vai impedindo o nosso fluxo diante da vida. Não só com relação a relacionamentos, mas com relação à prosperidade, tudo que tem a ver com as energias das nossas vidas, né? O dinheiro, por exemplo, que é uma energia manifestada sob a forma da matéria, né? Desse poder de troca. Mas tudo é energia. Então, é importante que a gente saiba passar por isso, sentindo tudo que deve ser sentido e transmutar, fazendo uma verdadeira alquimia, fazendo uma verdadeira transmutação e soltar o que é necessário soltar. Então, nós estamos falando aqui, meus queridos, de alguma coisa que de repente pode ser que aconteceu, ou está acontecendo, ou ainda até vá acontecer, que é sobre aquelas finalizações, aqueles rompimentos que vêm com o sofrimento. Por exemplo, um trabalho que você estava fazendo e a pessoa demitiu você e a demissão não foi nada agradável, sabe? Nenhuma demissão é agradável, mas ainda veio com palavras ruins, com, sabe, um gestual que não foi bacana. E a pessoa poderia ter conduzido esta demissão de uma outra forma, mas não, ela escolheu a pior forma para te fazer sofrer.
entende? Ou então sobre um término de um relacionamento que você estava ali, né, se dedicando dentro daquele relacionamento, se empenhando, dando o seu melhor, lidando com... Aqui vem muito sobre isso, tá, gente? É importante você levar isso para qualquer situação. Eu estou dando alguns exemplos aqui, mas é importante que você leve isso para algumas situações. Exemplo. Vem muito forte sobre essa questão do domínio das nossas forças internas. Então, sabe quando você faz de tudo para dar o seu melhor? Porque dentro de nós existe o nosso lado, né? O nosso lado melhor e o nosso lado pior. Existem as duas forças coexistindo de maneira igual. A questão é, qual que nós vamos alimentar? Nós vamos alimentar o nosso lado perverso, o nosso lado ruim, o nosso lado mesquinho, ou nós vamos alimentar o nosso lado luz, nosso lado de bondade, de valores, de crescimento moral, espiritual, né? Então aqui eu vejo que vocês estavam, seja no trabalho ou seja para um relacionamento, vocês estavam dando o melhor e se esmerando, se esforçando, se dedicando para construir isso. E aí vem abaixo e finaliza, né? Se encerra, mas o encerramento não foi de uma forma agradável. Aqui me vem até que pode ter sido que essa finalização, de repente, você até meio que ficou sabendo por outra pessoa, não foi nenhuma coisa direta, sabe? Às vezes pode ter sido, às vezes pode ser algo que você fala, meu Deus, ou até você descobriu certas coisas, e aí depois a pessoa foi lá e finalizou. Vem muito forte isso, tá? É exatamente isso. Você descobriu certas coisas, e aí, por exemplo, a pessoa já estava arquitetando a sua demissão, exemplo, tá? E aí ela vem, chama você e realmente confirma isso, mas de uma forma assim horrível, né? Então assim, vem aquela sensação muito, muito, muito ruim de que, poxa, eu estava me dedicando, eu estava fazendo o meu melhor e foi totalmente diferente do esperado. Foi totalmente diferente daquilo que eu estava ali semeando, me dedicando. E aí, gente, vem toda a sabedoria desse ano, juntamente com as forças do tarô, né? Da sabedoria que reside nestas 78 cartas, né? Por quê? Porque esse ano vem falando sobre colheita, mas a questão é, essa colheita, ela é positiva ou ela está sendo negativa? Então, esta finalização, ela foi importante, porque realmente, imagina, se de repente você construísse um relacionamento aí de muito, muito, muito tempo com essa pessoa, e aí você deixasse de fazer outras coisas na sua vida, deixasse de se dedicar em outras coisas, de viver a sua vida com verdade, com carinho, com mimo, com, sabe? Nessa troca que você também faz, e aí de repente terminasse. Então é melhor que termine, é melhor que isso realmente chegue num fim, para que você possa vislumbrar outras coisas, sabe? Para que você possa brilhar a sua luz. Então aqui vem muito sobre isso. Essa colheita, né, não é sua. Isso não cabe na sua vida. E aí vem essa finalização que tem muito a ver com a energia do nosso ano, que fala sobre questões que nós vamos colher e coisas que vão ser limpas das nossas vidas. Vão ser realmente removidas das nossas vidas por conta da frequência da energia do número 9, que trabalha dentro desses pontos culminantes. Então, assim, chegou naquele máximo que termina, acabou, para que você possa continuar dentro de um novo horizonte, dentro de um novo caminho, dentro de novas possibilidades e principalmente ao lado de pessoas que não vão promover sofrimento para você, ao lado de forças que não vão promover sofrimento para você, entende? Então aqui nós estamos falando sobre deixar, você veja que lindo isso, né? Aqui os olhinhos fechados com lágrimas, aqui os olhinhos fechados também. Então, gente, aqui vem muito forte para mim passar a seguinte mensagem para vocês: é o momento de deixar a dor, é o momento de deixar este sofrimento. Eu sei que é difícil falar assim, que parece fácil, deixe a dor, e a gente simplesmente larga, mas o pensamento volta e a dor volta também, né? Eu sei, porque sou um ser humano, e quem de nós nunca passou por uma situação assim, né? Então, assim, a gente sabe, eu sei o quanto é difícil que isso, a gente processar toda a questão da dor e seguir num novo direcionamento, né? Estabelecer novas metas para nós, enfim, nos reconstruirmos. Aqui vem sobre essa questão da base que para alguns de vocês envolve até questões financeiras.
Então, por exemplo, aquele término de relacionamento que vai afetar toda uma construção econômica, sabe? Toda de repente, uma poupança, de repente, bens que foram construídos. E aí não basta a separação, ainda tem divisão de bens, entende? Se for trabalho, poxa, não era isso que você estava esperando nesse momento, então esse dinheiro vai fazer falta, vamos supor, não era agora o momento que você queria acessar o seu fundo de garantia, vamos supor, entende? Então, assim, dá aquela chacoalhada, e que inclusive vem também acometer o nosso lado material, envolvendo finanças e tudo mais. Mas aqui vem exatamente essa mensagem para vocês, do quanto é importante que a gente solte, que a gente limpe, que a gente purifique tudo isso. E como que vem para vocês este processo, né? Vem aqui através desse contato profundo com o seu íntimo, olhando para quais são os seus princípios valiosos, o que a gente tem que nos alicerça mediante uma situação assim, né? Anne, mas abalou demais a minha vida, realmente eu não sei o que fazer. Você sabe o que fazer. Eu tenho certeza que você sabe o que fazer. No fundo, você sabe o que fazer. Porque nós somos o nosso próprio oráculo. As respostas estão sempre dentro de nós. E essa leitura vem para resgatar essa força dentro de você, fazendo com que você enxergue exatamente isso. Se você fica no pensamento do sofrimento, você não consegue sintonizar com o seu sistema de navegação interior. E, portanto, você não consegue acessar as respostas que você precisa para seguir. Saiba que o que a gente tem de mais valioso, e é isso para mim que vem sustentando você, é a sua base moral. Por mais que a pessoa possa gerar um sofrimento, e aqui vem muito por conta de uma decepção, tá? Porque você estava se dedicando, porque acreditava que aquilo realmente iria florescer, que aquilo iria prosperar, e prosperou até certo ponto, deu uma base, deu um alicerce, deu uma estrutura. Mas a questão é, estruturar dentro de algo que depois vai crescer muito e aí depois vai vir abaixo, então é melhor que não continue mais. Pensa sempre assim, né? Que o divino está sempre, sempre, sempre nos conduzindo na direção de mais, do mais e do melhor. Então, partindo desse princípio, emerge aqui na leitura essa conexão com a sua base. Olhe para você, olhe para quem você é e veja os valores que você tem. Veja a pessoa que você é, porque por mais que tenham promovido uma série de, sabe assim, de palavras negativas, palavras ruins proferidas na sua direção, essas palavras, e isso é um questionamento que você tem que fazer de uma forma muito, muito, muito sincera, sabe? Essas palavras definem quem você é? Essas palavras realmente representam a sua orquestração na vida? Definem realmente o seu posicionamento de vida? Definem os seus valores morais? Ou não tem nada a ver? Entende? Porque para mim não tem nada a ver. Então, se não tem nada a ver, não te representa, é o momento de deixar ir. Entende? E aí é nesse momento que você eleva, sabe? Eleva a sua energia, se conecta com todas as forças de luz do bem maior. Olha esses raios, que lindo aqui. Se conecta com todas essas forças de luz do bem maior, tá? E resgata toda a sua força para seguir em frente. Tá bom, meus queridos? Fazendo essa alquimia, fazendo essa transmutação, porque não dá pra gente seguir carregando isso, porque isso fica realmente impedindo a nossa marcha. O sofrer, ele é como uma água parada. A mágoa, a tristeza profunda, então ele fica realmente como um atraso nas nossas vidas. Então a gente quer seguir, mas o pensamento está totalmente lá em outro lugar. A gente quer um novo relacionamento, mas o medo, o receio de sofrer novamente impede que esse relacionamento aconteça. A gente quer construir uma nova vida, mas aí fica com receio de ser mandado embora de novo e perder tudo aquilo que se construiu, entende? Então assim, precisa limpar.
O que a gente tem que fazer sempre é levar a sabedoria dos acontecimentos. Então, levando esta sabedoria para tentar que aquela situação não se repita novamente. Mas carregar o medo é atrair aquela mesma frequência para que aquilo tudo se repita novamente, né? Então, quando a gente purifica, quando a gente solta, a gente começa a entrar numa outra frequência, que é exatamente nessa frequência que abre a vossa leitura. E é muito interessante, por quê? Porque a gente abre a leitura com uma carta pulsando na energia do número 8 e vamos para uma energia de número 4. Então perceba que deu um decréscimo, dividiu a potência pela metade. Então é exatamente isso. O que acontece aqui? Precisa parar, observar, avaliar, sintonizar naquilo que você já sabe. Eu gosto muito dessa representação nesta carta, porque aqui tem um olho na cabeça. Então, a cabeça da pessoa, né, como se fosse a caixa aqui, né, a caixa craniana tem um olho. E que olho é esse? É um terceiro olhar. É um terceiro vislumbre que sai deste plano, ok? Sai deste plano da fisicalidade, os nossos olhos do nosso corpo, né? E vai para um olhar espiritual, e vai para um olhar transcendental, entendendo o porquê das coisas, entendendo o porquê que aquelas coisas surgiram. Talvez a gente não encontre a resposta ipsis literis, mas a gente sabe e devemos guardar isso dentro de nós, que estamos sempre seguindo na direção de um caminho evolutivo, de um caminho de crescimento, de um caminho de aprimoramento moral. Portanto, este sofrimento, ele vem com o sentido de construir. Recentemente eu assisti um filme, eu vou deixar como dica para vocês, quem gosta de assistir filmes, sempre com a intenção, né, gente, de assistir com um terceiro olhar. Então, pensando e não sendo pensado, né? Então, assim, se atendo à essência da mensagem, ao cerne da mensagem, que é um filme com, acho que é Mark Wahlberg, acho que é esse o nome do ator, não tenho certeza se é esse o nome, mas Mark Wahlberg, acho que é isso, tá? Se eu não estiver pronunciando direito, é esse mesmo. E o Mel Gibson, tá? Esse nome tá certo. E o nome é Padre Stu. Ele tá na plataforma do Netflix, então é um filme lindíssimo, conta a história deste padre, tá? O Mel Gibson faz o papel do pai, e tem um determinado momento eu não sou patrocinada, tá, gente, pra falar nada disso, eu tô falando porque foi um filme que me fez bem, que me agregou muitas coisas, e pode ser que ajude você neste momento, quando a gente olha para o sofrimento, e como que a gente pode ganhar uma nova perspectiva, porque aqui é sobre principalmente curar a forma pensamento, porque os nossos pensamentos criam, modelam a nossa realidade. Então, se a gente vai carregando esse pensamento, a gente vai carregando o sofrer junto com a gente, né? Porque o pensamento comanda o sentir. Então, tem um determinado momento que o Mel Gibson fala para o seu filho, que é o rapaz, né? Que ele vira a ser padre, ele vira padre, né, se torna padre, e aí ele fala assim para ele, um lutador, que ele era boxer, né, então ele fala, um lutador, ele nunca perde a luta quando ele vai a nocaute, ele só perde a luta se ele escolher não se levantar. Então realmente isso é algo muito forte, é emocionante, é muito bonito, independentemente de religião, independentemente, né, é a mensagem do filme, tá bom, meus queridos? Mas é sobre isso, sabe? É sobre escolher se levantar mediante os desafios. E como que a nossa consciência muda, como que o nosso olhar, que é maior do que aquilo que está acontecendo no nosso íntimo, então a consciência, ela está acima de qualquer sofrimento, de qualquer situação neste plano. Quando isso acontece, nós conquistamos, diante de toda a filosofia hindu, nós conquistamos o moksha, que é a liberdade. E a partir desse momento, nós nos libertamos de qualquer coisa, e absolutamente qualquer coisa, o medo, a tristeza, enfim, a gente se liberta daquilo que está nos impedindo de fluir
no caminho evolutivo. Tá bom, meus queridos? Então fica essa dica para vocês, porque realmente tem super a ver com este momento para vocês. É um momento delicado, mas como já dizia Chico Xavier, tudo passa. Então nenhum sofrimento dura para sempre. Tá bom, meus queridos? Sintonize com a sua luz maior, tá? Quero fazer com vocês, olha que lindo, olha. Lindo, lindo, lindo. E aqui me traz um acalanto muito grande. Deixa eu ver o que mais que vem para você. Olha, confirmado para mim, tá? Linda essa carta, e essa carta tem tudo a ver com o que eu acabei de falar sobre o... Ah, que lindo. Perfeito. E olha essa auréola aqui, como os anjos são representados, os santos são representados, né? Eles, essa auréola aqui, sintonizando perfeitamente na energia de chakra da coroa, tá? Que eu acabei de falar aqui para vocês sobre a questão da consciência, Agnya Chakra também, né? Então, realmente é muito lindo, perfeito para vocês essas 3 cartas. Eu já falo para vocês destas 3 cartas, quero fazer com vocês, gente, o nosso mantra, o primeiro mantra da nossa leitura, tá bom, meus queridos? Que é para que você leve para a sua vida, principalmente se você estiver passando por uma situação assim de sofrimento, de dor, de profunda tristeza. Então, que esse mantra possa ser um ponto de conexão com a luz do divino que habita dentro de você. E que a partir deste ponto de conexão você possa seguir na direção dos seus propósitos iluminados, dos seus propósitos, sabe? Dos desígnios do seu Sagrado Coração, que você possa seguir brilhando na sua vida, tá bom, meus queridos? Então, o mantra que eu quero fazer com vocês é o seguinte: eu sou luz e estou em paz. Eu sou luz. Eu vou fazer eu de novo, tá? Fica mais bonitinho. Eu sou luz, eu estou em paz. Vou fazer mais uma vez, vamos juntos? Vocês daí e eu daqui? Então vamos lá. Eu sou luz, eu estou em paz. Tá bom, meus queridos? E o decreto está feito e assim é. Então, convido você a escrever este mantra aqui embaixo nos comentários, se esta leitura ressoa no seu coração, tá bom, meus queridos? E é mais importante que você leve estas palavras com você. Todas as vezes em que você estiver passando por uma situação assim, né? Que você possa se lembrar desta leitura e possa trabalhar com estes mantras, porque quando eu falo eu sou luz, eu estou afirmando, né? Você afirma para você, eu afirmo para mim, que nós somos a manifestação do divino neste aqui e neste agora. Portanto, não há nada neste plano físico, neste plano material, que possa atrapalhar o meu desenvolvimento neste plano. Não há nada que possa impedir a minha evolução, não há nada que possa me parar. Quando eu afirmo que eu sou luz, eu estou afirmando que eu sou imparável. Tá bom, meus queridos? E aí, quando eu afirmo isso, eu afirmo também que eu estou em paz. Independentemente do que quer que seja que esteja acontecendo ao meu redor, eu estou em paz. Os meus pensamentos são serenos. Eu estou tranquila, eu estou tranquilo, porque sei que estou sendo cuidada, sei que estou sendo protegida, sei que estou sendo amparada, amparado durante todo o momento da minha vida. Nós nunca estamos sozinhos, tá bom, meus queridos? E assim é. Então guarde essas palavras dentro do seu coração, escreve aqui embaixo para você ativar esta energia, tá bom, meus queridos? E esse é só o primeiro mantra, com certeza no decorrer da vossa leitura virão outros aí, tá bom, meus queridos? Eu já falo sobre essas 3 cartas que eu tirei aqui para vocês, mas antes eu quero tirar uma mensagem com esse deck aqui. Vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, também aos nossos membros que apoiam aqui carinhosamente a nossa missão de luz e de amor. Gratidão também a você que contribui com o Valeu. Gratidão a todos vocês por todo esse carinho, pela vossa presença,
tá bom, meus queridos? Sejam sempre, sempre, sempre abençoados com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro, aqui, agora e por todo sempre, iluminando os vossos passos, iluminando o vosso caminhar, iluminando as vossas vidas. E assim é. Vamos lá. Uma mensagem dos códigos de luz. Quais são os códigos de luz para os queridos regidos sob o signo de Sagitário? Que eles precisam saber para este momento das vossas vidas. Fundo do deck. Olha só que lindo, olha que lindo, olha que linda essa mensagem, gente. Expressão criativa. Se permita-se ser dançado pelo divino. Eu vou traduzir como permita-se ser conduzido, como se fosse uma grande música tocando e a gente dançasse conforme o ritmo da música. Essa música sendo uma música transcendental, sendo uma música que nos inspira, sendo uma música que nos eleva, sabe? Que a gente possa sentir essa canção angelical, elevada, sabe? O canto, o sopro, né, divino, assim como o vento que passa pelas árvores e dá um som tão maravilhoso, né? Então é sobre isso, é sobre a gente se deixar às vezes, sabe, ser conduzido e sem tentar, porque muitas vezes quando acontece algo assim, o que a gente fica pensando, né? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse tido um outro tipo de posicionamento? E se eu tiver... E a gente fica naquele pensamento, naquela forma de pensamento que a gente não chega em lugar nenhum, porque não se constrói nada com esse tipo de pensamento, né? Porque o que acontece a gente não consegue entender quais foram os reais motivos do porquê aquela pessoa agiu da forma como agiu, do porquê aquela pessoa escolheu o que ela quis escolher fazer, da forma como ela fez. É o caminho dela, é a vida dela. O que compete a você nesse momento é o que fazer mediante esta situação e como sair melhor desta situação do que quando você entrou. Entende? Então, assim, ficar lá no sofrimento não nos leva a lugar nenhum e não nos ajuda a construir nada, né? Então, é exatamente sobre isso. Ouvir esta música divina, seguir mediante aquela canção que está tocando naquele momento e é isso que aconteceu, ok, vou encarar isso, vou passar por isso, né? Como Chico, tudo passa, então nenhum sofrimento vai ser eterno, vai permanecer perene nas nossas vidas de forma constante. Gente, nada na vida acontece assim. Absolutamente nada na vida acontece sem se movimentar. Tudo vibra, tudo está oscilando o tempo todo, né? Então, assim, as coisas se transformam. E a única certeza que a gente tem é exatamente essa, da efemeridade da vida, né? De que nada é permanente, nem a nossa existência aqui. Tá bom, meus queridos? Então, aqui vem uma energia lindíssima para vocês sobre esse entendimento dessa pessoa que mostra realmente esse fim dessa parceria, que pode ser sobre um relacionamento afetivo amoroso, vem forte aqui, tá? Essa presença, ou pode ser sobre, de repente, uma parceria de negócios, uma relação de chefia, né? Às vezes é sobre aquela pessoa que você estava ali, ela era sua sócia, seu sócio, e aí imagina a lambança que não é, porque aí ela trama contra você, e aí tem outras coisas envolvidas, tem papelada, tem dinheiro, tem documentos, que tá, às vezes, o nome da empresa, né, ali na sociedade. Então, assim, imagine a lambança. Falando sobre isso, atenção a estes contratos, atenção a estes documentos, tá bom, meus queridos? É importante que vocês aí... Porque o que acontece? É importante alertar isso, né, porque alguns de vocês podem estar passando por essas finalizações e, como eu falei, às vezes pode estar envolvendo bens, separação de bens, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa pode querer passar a perna e levar mais nisso. Então, observe,
tá? E a gente fica ali no sofrimento, e aí a gente não consegue perceber o que está acontecendo a mais do que aquela situação. Então perceba, o sofrimento está ali, mas não podemos deixar com que aquela situação nuble a nossa visão do restante da vida, que a vida está acontecendo. Entende? Então, assim, é preciso transmutar, é preciso realmente fazer uma alquimia para mudar este cenário interno e estar atento, é aquilo que eu falo para vocês, faro fino com documentos, contratos, coisas que vocês possam estar assinando aí, principalmente no que tange, né, a essa questão de separação, fluxo de dinheiro, tá bom? É muito importante, porque existe aqui uma energia de repente a pessoa fingir que é uma coisa, mas aí lá no contrato ela fala para você uma coisa, mas aí no contrato ela está trapaceando. Então, atenção, porque de repente o sofrimento acaba ficando até maior, entende? Do que aquilo que aconteceu. Isso aqui é apenas um alerta para que vocês tenham atenção, tá bom, meus queridos? Atenção, tá? E é aquilo que eu falo para vocês. A gente não pode falar para a pessoa, olha, não faça determinada coisa, mas o que a gente pode fazer é como lidar com isso. Até que ponto isso vai me afetar, né? Então aqui vem, gente, exatamente, eu falei sobre a questão, olha que lindo isso, né? E olha como realmente todas as minhas leituras isso sempre acontece, e eu me sinto muito abençoada, porque é lindo ver o movimento de Deus, a ação de Deus, as mãos de Deus agindo na minha vida através das leituras, porque isso sempre acontece. Eu falei sobre o filme e falei sobre estar no chão, e olha aqui a carta que vem, né? Exatamente assim, no chão, né? E aquela, assim, aquela sensação de derrota. Então, esse sofrimento está gerando dentro de você uma sensação de derrota. Não deixa isso frutificar dentro de você. Não deixa isso criar alicerces dentro de você. Olhe para quem você é. Olhe para quem você é. Para os seus valores nobres do ser. Para a sua base. A sua base, que é a base que muitas vezes a gente pensa assim, mas está envolvendo dinheiro, mas está envolvendo a minha casa, está envolvendo o meu carro, está envolvendo tudo que eu construí, Anne. Mas a sua base não é o carro. Você não é o carro, você não é a casa, você é mais do que isso. Tudo que de repente pode ser tirado de nós, presta atenção nisso, tudo que pode ser tirado de nós, a gente pode reconstruir novamente. O que não é tirado é realmente a nossa essência, o aprendizado, a sabedoria. Isso permanece aqui, agora e por todo sempre. Entende? Então, assim, não tenham receio de que, sabe, não vai dar. Você vai reconstruir tudo de novo. Você é capaz. E a sensação que vem aqui é exatamente dessa transmutação no sentido de escolher se ver como vitoriosa, como vitorioso diante desse cenário. Essa leitura é uma leitura séria, é uma leitura profunda, tá bom, meus queridos? Então é importante que você se sinta vitoriosa. Anne, mas como que eu vou me sentir vitoriosa, vitorioso? Se sentindo, olhando com muita veracidade. Aqui me vem muito isso, né? Olhar para você com profundidade, com entrega. E falar assim, não, realmente, eu posso. E aí vem aquele mantra que foi a primeira vez que eu fiz esse mantra aqui no canal, eu fiz uma leitura para vocês, tá? E esse mantra é um mantra muito forte, é um mantra muito poderoso e que conecta verdadeiramente a gente, a nossa alma, a nossa essência. Automaticamente, quando você faz o mantra, você já sente isso. Conecta a gente com o poder de Deus que habita dentro de nós. É automático. Você fez, você já conecta. Que é um mantra que ele vem muito baseado naquele ensinamento de Jesus, grande mestre ascenso, quando ele nos ensinou, vós podeis fazer igual ou melhor do que eu. Então o mantra que vem para passar para vocês é o seguinte, você pode ser, eu vou fazer como eu, né? Eu posso ser, ter e fazer todas as coisas. Eu posso ser, ter e fazer todas as coisas. Vou fazer mais uma vez, porque esse mantra é muito poderoso. Eu posso ser,
ter e fazer todas as coisas. Eu decreto, está feito, e assim é. Tá bom, meus queridos? Então é olhar para este princípio do poder do divino que está dentro de você, e sabendo que esta força está dentro de você, mesmo com o sofrimento acontecendo, alimentando esta força e não o sofrimento, cuidando para limpar, para purificar e aos poucos ir deixando com que essa dor se passe, e alimentando o entendimento e fazendo escolhas pertinentes a pensamentos elevados. É por isso que eu faço os mantras aqui com vocês, eles têm fundamento teórico, científico, tá bom, meus queridos? Então, é utilizando este olhar que você acende a sua luz e passa a entender que realmente a semeadura é livre, está na Bíblia isso, porém a colheita é obrigatória. Então, se nós vamos semear sofrimento e dor, nós vamos colher mais disso nas nossas vidas. A partir do momento em que eu começo a semear, que eu posso ser, ter e fazer todas as coisas elevadas, vinculadas a pensamentos positivos, vinculados a poder espiritual, a alegria de viver, a empoderamento pessoal, a dons, desenvolvimento das minhas habilidades, né? Eu realmente manifesto, e aí eu posso ser, ter e fazer todas as coisas neste sentido. Tá? Não é que a gente vai sair fazendo o que a gente bem entende, porque a gente sabe que a colheita é obrigatória. E isso vale também para a outra pessoa, né, que agiu da forma como agiu, né? O sofrimento que ela gerou, como eu falei, a forma como foi feito o desfecho não foi legal. Então, o retorno para essa pessoa também não vai ser legal. Sou eu que estou inventando isso? Não. São as cartas que estão falando? Também não. Isso é uma lei universal, tá bom, meus queridos? Isso é uma lei universal que tem como base os princípios do hermetismo, tá? E é exatamente isso. Haja visto a segunda lei de Newton, que também confirma isso, né? E haja visto o fato de você dar uma topada numa cadeira, por exemplo, num pé de cadeira, numa quina de um móvel, o que o móvel faz em você? Dá de volta. É assim que funciona, é vida, ação e reação. Toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Segundo a lei de Newton, para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, ou seja, de mesma força, porém em sentidos opostos. Você fez para a cadeira vai para você. Então a pessoa fez o sofrimento volta para ela. Não estou dizendo que é olho por olho, dente por dente, é apenas uma lei universal. Tá bom, meus queridos? Então aqui fica muito forte esta renovação para vocês, e fica muito forte essa questão da alquimia, né? E de você saber que realmente você não está sozinho, né? Existem pessoas fazendo uma sustentação por você, pode ser que sejam pessoas neste plano, pode ser que sejam pessoas que você se conecta, né? Através da sabedoria, pessoas que de repente já passaram pela sua vida e você acessa essa sabedoria, assim como o exemplo que eu trago para vocês, sempre quando é pertinente falar sobre isso nas leituras, quando eu acesso um ensinamento da minha linhagem ancestral, por exemplo, né? Então, assim, quando eu vou lá e busco isso e trago aquela sabedoria. Então, às vezes pode ser que seja sobre um apoio que você esteja tendo aí de pessoas muito queridas na sua vida, de pessoas que estão ali abraçando você. Aqui é uma delícia essa carta, porque tá todo mundo se abraçando. E o abraço é um abraço de chakras, né? Eu já falei isso para vocês. Quando a gente abraça, principalmente quando é de frente, assim, né? Quando é de frente, a gente dá um abraço de chakras, porque vários chakras se conectam neste abraço. Então, existe uma troca energética. Então, aqui falando sobre isso, pode ser sobre essas pessoas que estão trocando essa energia com você, ou às vezes pode ser sobre pessoas no plano espiritual que estão ali sustentando você, que estão ali emanando sabedoria, sabe? Se comunicando com você. Por isso que é importante que realmente você saia desse sofrimento, deixa aí verdadeiramente, para que você possa se conectar e sorver de toda essa fonte de sabedoria que está dentro de você, para que você possa transmutar todo este cenário e seguir mediante os seus propósitos elevados. Tá bom, meus queridos? E aqui, olha que linda essa energia, né? Trazendo realmente esse novo princípio
esse novo início para vocês. E aqui muito interessante, porque 2 vezes a energia do número 1 para vocês, então 10 que se transforma no 1, e é exatamente a energia do nosso ano. Olha que lindo, né? Perfeito. É exatamente a energia do nosso próximo ano. Nós estamos no ano 9 e ano que vem, 2026, é um ano de regência 10. Então é um ano que vai trabalhar dentro de 3 energias, dentro de 3 frequências, né? Então a gente tem aqui 2 delas para vocês. Então assim, é muita perfeição, né? Já colocando vocês para um movimento preparatório aí, né, para um ano em que realmente tudo aquilo que for gerar sofrimento ou um potencial de gerar sofrimento é limpo, é purificado. Veja a inteligência do divino, realmente o agir das mãos de Deus aí fazendo essa purificação para que vocês possam ter uma colheita repleta de realização e possam se sentir realmente vitoriosos, né? E tenham o seu desenvolvimento e tenham o seu crescimento, descortinando aí novos projetos, novos ideais, criatividade também, falando aí sobre a expressão criativa. Então, quando a gente limpa tudo isso, o que acontece, né? A gente abre espaço para termos ideias novas, para termos inspirações aí, de repente, para você que trabalha com artes, trabalha com criações, trabalha com qualquer tipo de coisa que a gente venha fazer, né, gente? Pensamento ali no sofrimento, a gente não consegue concatenar nada. Então, a paz é muito importante, porque a paz, ela vai fazer a ponte perfeita, né, com a nossa sabedoria interior e com o nosso princípio criativo. Saiba que por mais que você pense e fale assim, nossa, Anne, mas tá difícil, é um momento extremamente desafiador, e eu não vejo como me reerguer, eu não vejo como, né, me estruturar. Primeiro passo, olhe para o movimento da natureza. É assim que a gente começa, olhando para o movimento da natureza. Como assim, Anne? Preste atenção no novo dia que se inicia. Perceba que os passarinhos vão pripar, né? Vão cantar, né? O sol vai se reerguer, mesmo, tá chovendo, mas o sol tá lá, né? O sol tá lá. Tá frio, mas o sol tá lá, né? Então assim, o dia começa, depois o dia termina, depois mais um novo dia começa, mais um outro dia termina e assim sucessivamente. Então são ciclos e são oportunidades para a gente recomeçar. A partir disso, você começa a limpar os pensamentos que são negativos e pensamentos que vão gerar sentimentos de derrota, né? Porque aqui não é isso, é vitória sobre essa situação, tá bom, meus queridos? E aí, a partir disso, você começa a olhar para questões que você tem, o que você pode fazer, vamos supor, é sobre um trabalho? Ok, então, vamos lá. Você quer continuar fazendo o que você fazia? Então, vamos começar a fazer currículos, atualizar, é um curso que você quer fazer, invista em você, se for o caso, né? Não estou dizendo para gastar tudo, mas se for um investimento, faça esse investimento, faça cursos e comece a alimentar tudo aquilo que você tem como potencial de crescimento, ok? Isso vale tanto para situações de trabalho, como eu falei, se for uma demissão ou se for sobre um relacionamento que terminou, e aí você vai estruturar toda a sua vida. Então a primeira coisa é observar esse desfecho até que isso finalize totalmente. Então documentações, etc, entende? Aí você vai ver como você vai agir com esse dinheiro, o que você vai fazer com esse dinheiro que veio da separação, e vai voltar-se totalmente, isso é importante para qualquer cenário, tá? Vai voltar-se totalmente para as coisas que são fáceis, que você tem como habilidade, que você tem como qualidade, vai começar a alimentar tudo isso, tá? Para colocar isso como serviço, tá? Eu não estou dizendo que seja só para quem, né, tem um serviço a realizar, né? Mas estou dizendo como servir na vida, como servir com um propósito, tá? Então fazer da sua existência algo que tenha um propósito, porque o seu propósito não é o sofrimento, o seu propósito é ser uma pessoa iluminada, uma pessoa querida, uma pessoa cheia de virtudes, cheia de sabedoria, cheia de qualidades. Use isso, porque no sofrimento, olha só que interessante, né? Aqui a pessoa, ela não tem a ação dos braços. Aqui ela tem os braços, né?
E no deck de tarô tradicional, a gente consegue ver exatamente, assim como é em cima e embaixo, a gente consegue ver a ação dos braços se movimentando. Então, assim, existe movimento. É o início, é o 1, mas existe movimento. Tá bom, meus queridos? Que lindo. Assim como é em cima e embaixo, assim como é embaixo e em cima. E aí, a gente pode criar um outro link com relação a isso, porque assim como é dentro, é fora. Então, por isso que ficar no sofrimento tem um tempo para isso, tá? E é um tempo curto. Não podemos ficar muito tempo alimentando aquilo. Por quê? O sofrer que está dentro passa a ser o sofrer na minha vida. E aí é uma decepção atrás da outra, né? Então, assim, a gente só vai gerando cada vez mais. Aqui é dar pé, aqui já foi pro chão, né? Então, assim, é importante limpar, é importante transmutar uma situação de chumbo em ouro, em vitória, tá bom, meus queridos? Porque vocês são mais do que merecedores. E aí tem muito a ver com essa carta aqui, falando sobre a expressão criativa. E olha só que lindo, como é perfeito o movimento das cartas. Eu falei que tinha ocorrido aqui um decréscimo, então do 8 foi para o 4, e aqui do 17 volta novamente ao 8. Então olha que lindo. O que é essa recuperação, né? É muito perfeito. É realmente um novo momento para vocês, muito abençoado, e eu diria que é surpreendente, né? É surpreendente. A capacidade que nós temos de realmente nos reerguermos, a resiliência e de fazer escolhas pertinentes, né, gente? Porque realmente se a gente fica só ali na tristeza, as nossas escolhas passam a ser erradas e aí só nos levam, né, para o pior da vida. Quando a gente muda isso, a gente deixa realmente essa dor, transmuta isso, cresce em cima, né? Como na frase de Rumi, a ferida é o lugar por onde a luz entra, de do Krishnamurti, que falava que quando nós temos esse processo de dor, é necessário mergulhar ali, e aqui olha só que lindo, né? Olhos fechados, ou seja, eu interiorizei, eu mergulhei realmente naquele sofrimento, sentindo tudo que era necessário sentir, e aí floresce uma linda flor, ou seja, desabrocha para uma nova qualidade, para uma nova potencialidade, para um novo caminho. Então, e um caminho dourado, é sobre realmente transmutar chumbo em ouro, assim como os antigos mestres alquimistas. E aqui a expressão criativa, como eu falei para vocês, permita-se ser guiado pelo divino. E é muito sobre isso, né? O apoio espiritual que eu falei para vocês e também de fazer a limonada com o que se tem, não é? Então, assim, às vezes vai ser uma música que a gente gosta muito e vai ser fácil, vai ser suave. Às vezes vai ser uma música que a gente não gosta e aí a gente vai ter que também seguir, mesmo não gostando. Mas vamos ter que seguir, né? Estamos aqui para isso. Estamos aqui para aprender. E quando a gente entende isso, a vida fica muito leve, fica muito tranquila. E aí a gente vai passando pelos cenários de uma forma mais branda e cheios de poder pessoal, tá bom, meus queridos? Isso é vida. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha, gente, energia do número 10. Duas vezes, olha. Olha que lindo. Duas vezes a energia do número 10. 37, que vai dar a energia do número 10, e 56 a energia do número 10. Nossa, é muita perfeição, né? É muita perfeição. Lindo demais. Olha que lindo. Além da limitação, né? Coloque novas barreiras, coloque novas barreiras para aquilo que é possível. Então, aqui cultivando uma flor, protegendo essa flor para que ela possa crescer, para que ela possa desenvolver. Isso vale muito para este novo começo, tá? É importante essa atenção, é importante esse cuidado nesse novo momento de vida. Exatamente como que eu falei, atenção com contratos, assinar documentações, perceba se a pessoa também não vai querer te passar a perna, né? Coloque barreiras e principalmente para essas novas metas. Existem pessoas que você pode contar e existem pessoas que você não pode contar. Então é aquele faro fino de realmente usar a sua sabedoria, usar o seu sistema de navegação interior para que você possa realmente manifestar
para que você possa criar, tá? Porque aqui são vocês manifestando a vida que vocês desejam, tá? Mediante realmente uma transmutação muito, muito, muito grandiosa aqui, tá? Então coloque barreiras para aquilo que é possível. E esse é possível que traz aqui é muito, muito lindo de ver, por quê? É sobre aquilo que é fluido para você, é sobre aquilo que é fácil. Então, como eu disse, por exemplo, você vai procurar um novo trabalho, veja o que se afiniza com você, o que você gosta. Você vai, não sei, você vai ver uma casa para você morar num outro lugar, veja um lugar que tenha a ver com você, que você, sabe, se sinta bem, que o clima seja adequado ao que, entende? Tem que ser fluido, tem que sintonizar com quem você é. É mais do que hora, é mais do que momento de você verdadeiramente sintonizar com escolhas que sejam pertinentes ao reflexo da sua personalidade, ao reflexo do seu eu maior, tá bom, meus queridos? Que na verdade é até mais do que a personalidade. Nossa divina presença eu sou, tá? 56, número 10, os sussurros da alma. Olha que lindo isso. Ouça, e eu estava falando sobre isso agora, né? Ouça a sua alma, a orientação da sua alma para ativar mais mensagens. Bom, e é perfeito, tá? A comunicação com a nossa divina presença eu sou. Né? Dessa forma, o nosso caminhar na vida passa a ser extremamente assertivo, porque fluímos não de uma forma passional, não de uma forma, como eu disse, que a gente tem o nosso lado luz e o nosso lado mais trevoso. Então, agir de uma forma passional é agir mediante o nosso lado mais trevoso. E aí as escolhas acabam, na maioria das vezes, em lambança, perda de tempo, perda de dinheiro, em derrota, ok? Então, ouvir as suas orientações da sua divina presença eu sou, silenciar, que isso vem muito a partir desse ponto, porque muda, gente, muda. O sofrimento, ele vem como um ponto de virada, ele vem como uma oportunidade de abrir novos horizontes. Quando a gente entende isso, né, assim como na frase, é o lugar por onde a luz entra. Então, se a luz entra, é porque está expandindo, é porque está alargando, é porque está progredindo. Né? Lindo demais. Lindo demais. Que leitura para vocês. Que coisa mais linda de leitura. Eu vou finalizar a vossa leitura tirando aqui, gente, uma mensagem destes círculos de proteção. Uma mensagem, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. Quais são os círculos de proteção? Quais são os círculos energéticos para os queridos regidos sob o signo de Sagitário? O que mais eles precisam saber nessa leitura linda? E eu vou fazer com vocês o nosso mantra anual, nosso projeto, o nosso mantra luz para o ano de 2025. Eu vou tirar aqui as cartas e nós vamos fazer juntos, tá bom, meus queridos? Vamos fazer juntos o nosso mantra anual. Vamos lá. Quais são os círculos de luz, de energia para os queridos regidos sob o signo de Sagitário, fundo do deck? Ok. Deixa eu colocar para cá. Eu vou deixar assim, pra gente ver o que mais que vem para vocês, tá bom, meus queridos? E aí, vamos fazer juntos, então, aproveitando esse momento lindo para vocês, esse momento de renovação, de uma nova vida, de um novo caminho aí para vocês. Vamos fazer juntos? Quem já sabe, faz. Quem já tem, né? Quem já vem realizando aí desde o começo do ano o mantra, já pode escrever aqui embaixo. Quem não conhece, vem comigo. Vamos juntos. O mantra é o seguinte: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. E assim é. Tá bom, meus queridos? Este é o nosso mantra anual, é um mantra para você trabalhar todos os dias da sua vida, preferencialmente pela manhã. Você pode utilizar também
os outros mantras que eu fiz com você aqui nesta leitura, e tem explicação também no nosso site sobre um pouquinho mais, né, sobre o que significa este mantra, qual é a intenção deste mantra, por que nós estamos fazendo e por que eu vou até o final do ano fazendo este mantra com vocês. Então aparece aqui o endereço do site para vocês, tá? Também vou deixar aqui para vocês no cantinho da tela o site, e tem fixado aqui no primeiro comentário, logo aqui embaixo do vídeo, no primeiro comentário, e na descrição do vídeo também tem o site. Então tem várias formas de você chegar lá no site, tá bom, meus queridos? E lá também tem toda a minha coleção de tarô, de decks de oráculos, tá bom, meus queridos? Dá uma olhadinha lá. Vamos lá. O que mais que veio para você? Ah, gente, olha só que lindo, meu Deus. Eu falei sobre o chakra da coroa e tá aqui. Uau. Olha, perfeito. E uma na sequência da outra. Olha que lindo. Eu libero através do chakra da coroa, e eu falei sobre o desenho até, perfeito, né? Eu libero através do chakra da coroa, me rendendo graciosamente, olha só como é fluido, nesta liberdade espiritual expansiva, pronto para abraçar uma nova graça. Olha isso. É preciso, gente, deixar ir para o novo vir. Eu falo isso para vocês, tem 4 anos que eu falo sobre isso, e olha só, número 4, tá? Não existem coincidências. Henri Poincaré falava sobre isso, um grande matemático. O acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância. É perfeito, né? É perfeito. Então, abraçar uma nova graça. Então, são vocês realmente soltando. Falei sobre isso, sobre soltar o sofrimento, e aqui, chakra da coroa mostrando sobre a potência e a força que os nossos pensamentos têm de criar a nossa realidade totalmente em ressonância com aquilo que nós estamos reverberando através da potência mental. E é por isso que é sempre tão importante olhar para os nossos pensamentos. É por isso que é tão importante pensar e não ser pensado, que eu sempre falo isso para vocês. É por isso que é importante a gente observar a natureza dos nossos pensamentos, porque eles vão dar origem ou a uma bela flor ou então a uma lambança total. Tá bom, meus queridos? E olha só que lindo aqui o retorno do Chacha, que tinha decrescido, olha, e volta no laranja também, volta nessa cor empoderada, maravilhosa, né? Chi, prana, energia divina e de vida. Então, olha só que lindo, esse círculo laranja repleto de força, vitalidade, totalmente purificado e energizado. Ah, e é mesmo, olha, o chakra sacral, que é o nosso chakra esplênico, dá o nascimento aqui a uma mudança amorosa e radical, e é isso mesmo, para transformar potencial em paraíso e sonhos em destino. Olha isso, potencial em paraíso, então sobre algo que seja gostoso, que seja prazeroso, que seja um paraíso para você, né? E sonhos em destino, ou seja, em sonhos em realidade. E o que é o destino, senão o agir das mãos de Deus nas nossas vidas? Gente, que leitura mais linda para você do signo de Sagitário. Eu espero, Sagitário, que esta mensagem possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada, meus queridos, e sempre muita inspiração. Sagitário, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Também convido você a visitar, conheça o nosso site, aparece aqui embaixo para vocês, está aparecendo agora no rodapé do vídeo, tá bom, meus queridos? Eu vejo você também lá no nosso site. E nunca se esqueça, meus queridos, que você é luz, que você está em paz. Celebre sempre a sua vida, que é uma grande dádiva, e celebre as suas conquistas, meus queridos. E assim é. Eu sou Anne Marques e desejo a você, Sagitário, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é.
Eu vejo você, Sagitário, na sua próxima leitura. Até breve! Tchau, tchau!